Olá, sou Cristina Alvim, coordenadora do Comitê Permanente de Enfrentamento ao Coronavírus na UFMG, e vou compartilhar com vocês minha tela para expor sobre a atualização do plano de retorno voltado para a etapa 3. Nós sabemos que a presença física é essencial nas atividades acadêmicas da universidade para essa qualidade, para a criação de vínculos entre as pessoas e com a instituição. E por isso, considerando a redução expressiva na morbidade e letalidade da COVID, proporcionada pela ampla cobertura vacinal, nós do comitê indicamos que é possível avançar para a etapa 3 do plano de retorno, sem restrição em relação ao teto de ocupação dos espaços, com 100% das pessoas. O monitoramento vai continuar rigoroso e sabemos como fazer um retorno à etapa anterior, caso se observe um agravamento dos indicadores epidemiológicos e assistenciais na cidade. Nosso contexto epidemiológico, nós temos acompanhado por meio do boletim do Observa Covid da Fiocruz. Aqui nesse primeiro gráfico a gente observa a curva de casos com essa tendência de redução, e aqui no segundo gráfico o número de óbitos também com evidente redução. E mais importante é essa observação da redução de óbitos, coincidindo então com o aumento da taxa de cobertura vacinal. Então, nesse cenário de ampla cobertura vacinal, o retorno à etapa 3 de atividades presenciais na UFMG é possível. Nós temos acompanhado os indicadores epidemiológicos e assistenciais divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde nas 4 macro-regiões onde temos atividades da UFMG. Observamos que a taxa de incidência na última semana por 100 mil habitantes fica numa faixa de risco de transmissão moderado para baixo. A positividade dos testes caiu bastante, ou seja, em torno de 4%, 4 de 100 exames realizados por suspeita de COVID são positivos. As taxas de ocupação de leitos de CTI voltados para COVID também reduziram bastante, e nessa situação a onda é verde há mais de 2 meses nessas macro-regiões. Em Belo Horizonte, nós acompanhamos o boletim divulgado diariamente de segunda a sexta. A incidência a cada 2 semanas está em torno de 50, né, estável, e o que observamos é essa redução significativa, esse descolamento entre incidência e gravidade. A gente observa uma queda significativa da gravidade, avaliada por meio das internações por COVID, de acordo com a faixa etária, e essa queda de internações coincide, como demonstrado para o Brasil, com o aumento da cobertura vacinal. Essa situação vacinal em Minas Gerais, pelo menos mais de 90% da população tem pelo menos uma dose, e mais de 80% já tem 2 doses ou dose única. Em Belo Horizonte, ainda mais ampla essa cobertura, praticamente 100% das pessoas acima de 12 anos já receberam pelo menos uma dose, e 86,4% já estão com a vacinação completa. Em Montes Claros, 90% com pelo menos uma dose e 79% com vacinação completa. Na comunidade da UFMG, das 929 pessoas que acessaram o Monitora Covid nos últimos 14 dias, 99% relataram pelo menos uma dose e 98% dose completa. Assim, uma das coisas que tem sido perguntado para nós é sobre a obrigatoriedade de apresentar o cartão de vacinas para frequentar os espaços da universidade, o chamado passaporte vacinal. A gente sabe que a obrigatoriedade de uma vacina ela é constitucional, mas que é necessário uma lei municipal ou estadual ou federal que dê respaldo para essa exigência. Nós ainda não temos em Belo Horizonte nem em Minas Gerais. Até lá a gente pode conduzir uma reflexão ética sobre quais são os motivos para que algumas pessoas, a gente observa que é uma minoria, não estejam se vacinando. E a gente sabe da literatura sobre o tema que muitas vezes se trata de uma hesitação provocada por um medo de experiências com efeitos colaterais ou uma desconfiança em relação à segurança das vacinas por desinformação. Em alguns casos,
mais frequentes no hemisfério norte, né, de negacionismo mesmo, de achar que a vacinação é desnecessária, e também é importante no nosso meio, questões logísticas, né, às vezes a pessoa não quer faltar ao trabalho para se vacinar, às vezes não tem passagem de ônibus para se dirigir ao local onde a sua vacina específica de segunda dose está sendo aplicada. Então, a gente tem observado um movimento na Prefeitura de Belo Horizonte de melhorar essa logística e de facilitar o acesso a essa segunda dose da vacinação, inclusive com postos de vacinação no campus Pampulha e no campus Saúde da UFMG. Do ponto de vista científico, é importante lembrar que o processo de imunização é um processo de saúde coletiva e que 99% das pessoas vacinadas acabam protegendo esse 1% não imunizado, e não o contrário, né? Esse 1% expondo as pessoas que já se vacinaram. O CDCOM tem desenvolvido um trabalho intenso de divulgação científica e promovido ações educativas relacionadas à importância do uso correto de máscaras e do combate à hesitação em se vacinar. O nosso plano de retorno, ele traz diretrizes gerais voltadas para as pessoas da comunidade e para os gestores das unidades. Mas diretrizes específicas para as atividades acadêmicas, orientando como que vão ser na etapa 3, e para as atividades administrativas, serão elaboradas como foram para a etapa 1 e 2. O planejamento das atividades acadêmicas devem considerar as recomendações do CEP e das respectivas câmaras. As atividades administrativas são definidas pela diretoria da unidade, considerando as recomendações da PRORH. Vão ser divulgadas orientações sobre os espaços comuns, como o CAD, biblioteca, e a comissão de acompanhamento do Conselho Universitário continuará sendo uma referência importante nesse segmento da evolução do retorno presencial nos espaços da universidade. As principais mudanças do plano de retorno no protocolo de biossegurança e adequação do espaço físico foi torná-las mais objetivas, com foco no que realmente é eficaz. Por exemplo, a gente sabe que medição de temperatura e tapetes sanitizantes não são importantes para a transmissão da COVID. Foi mais compreensivo para que as pessoas entendam o porquê dessas medidas e que possam adaptar às situações específicas. Reduzimos o distanciamento físico e incorporamos as orientações do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. No Monitora, não será mais necessário conhecimento toda vez que se dirigir, porque uma vez que está na etapa 3, é o funcionamento normal, né, da universidade, mas vai ser acessado para notificar em caso de suspeita, em caso de contato ou em caso de confirmação, para orientar o afastamento e para encaminhar para o telecovid. Vai ser retirada a orientação, a declaração de comorbidade, porque a partir da ampla cobertura vacinal, usando máscara e com a adequação dos status, as pessoas, os estudantes, os servidores, os terceirizados que tenham comorbidades podem realizar atividades presenciais. E o acompanhamento por representantes indicados das diretorias dos indicadores gerados por meio do Monitora será realizado nessa etapa 3. Vale a pena a gente lembrar como que é a transmissão da COVID, feita, o vírus ele é transmitido de pessoa por via respiratória, ou seja, por meio de gotículas, da tosse, do espirro, da fala e da própria respiração pertinho, ou por via aérea, que são os famosos aerosóis, que são partículas menores e que podem ficar suspensas no ar por mais tempo, porque as gotículas são pesadas e elas caem rapidamente. Então, a transmissão depende basicamente da proximidade entre as pessoas, da ventilação, que a ventilação é que remove esses aerosóis, e de barreiras, em especial de máscaras de boa qualidade. A transmissão por contato com objetos, ela não é comum. A redução da transmissão, ela é importante para evitar tanto a doença quanto o surgimento de novas variantes de preocupação. O desafio do controle dessa transmissão é que pessoas pouco sintomáticas ou com sintomas inespecíficos ou mesmo assintomáticas, elas podem ser transmissores. Então, até que a pandemia esteja controlada, a gente tem que entender as medidas de biossegurança como um pacto coletivo assumido por toda a comunidade, né?
o vírus respiratório, o vírus, o SARS-CoV-2, provavelmente ele vai fazer parte do nosso repertório de vírus respiratórios por tempo indeterminado, é o que é chamado de pandemia. Nós vamos passar por uma situação de endemia, né, com uma menor gravidade, provavelmente pela eficácia e ampla cobertura vacinal. Mas até que isso aconteça, a gente vai ter que se habituar com essas medidas de prevenção não farmacológicas, para que a gente retome as nossas atividades presenciais. E a comunidade deve ser orientada sobre essas medidas, em especial por meio dos comitês locais. No nosso protocolo de biossegurança de reorganização dos espaços, as orientações para as pessoas contemplam o uso de máscaras, que é obrigatório. Então, se houver uma pessoa sem máscara no espaço da UFMG, ela deve ser avisada da obrigatoriedade, e caso ela não possa colocar máscara naquele momento, ela deve ser convidada a se retirar. Higiene das mãos, cuidado com o compartilhamento de objetos pessoais, que não deve acontecer, e cuidado com a notificação em caso de suspeita ou de contato com Covid. Nos espaços é importante o distanciamento e a ventilação. Nas áreas comuns, evitar as aglomerações nos banheiros, nas entradas, nos corredores, e indicar a limpeza dos espaços de forma habitual da unidade, com cuidado com os trabalhadores que estejam orientados e usando os EPIs adequados para evitar a transmissão da Covid e a contaminação deles ao realizar esse procedimento de limpeza. Durante o uso do ônibus, é importante uma máscara de boa qualidade, buscar o menor número de pessoas possível, né? Evitar horários de pico e deixar as janelas abertas. Demandas específicas de cada unidade devem ser resolvidas no comitê local, se necessário, com o apoio do comitê permanente. E é muito importante fazer a leitura das orientações para auxiliar as pessoas com deficiência e quem se relaciona com ele. Foi incorporado nessa versão a partir do documento produzido pelo NAI. Na organização dos espaços, tem dois conceitos importantes. Primeiro, saber que o risco de transmissão ele reduz com a distância entre as pessoas, né? Porque isso permite a diluição desses aerosóis no ar. A OMS recomenda a distância de 1 metro, que é a distância que nós adotamos nesse novo protocolo. O CDC considera uma faixa que varia entre 3 e 6 pés. A Prefeitura de Belo Horizonte e a Secretaria Estadual de Saúde, elas, a partir da redução da gravidade, com a ampla cobertura vacinal e com a recomendação do uso de máscaras, elas retiraram um distanciamento mínimo em sala de aula, porque elas consideraram que a prioridade do retorno presencial era urgente nesse momento, depois de tanto tempo sem aula. A transmissão também ela é maior em ambientes fechados e com climatização artificial, por isso as doenças respiratórias e a Covid tendem a piorar nos meses de inverno, em especial nos meses onde o inverno é bastante rigoroso. Mas aqui a gente tem a vantagem de poder promover a ventilação natural, mantendo as janelas e as portas abertas. Nos locais onde as pessoas fazem atividade respiratória mais intensa, com exercício físico, ou com maior imposição vocal, falando alto, gritando ou cantando, é importante tomar um cuidado com a ventilação, buscar ambiente ao ar livre sempre que possível e maior distanciamento. Então, na etapa 3, a orientação do comitê da UFMG é buscar a melhor forma de organizar os espaços disponíveis, de modo a possibilitar a oferta de atividades acadêmicas presenciais para todos os estudantes, e sempre que possível, com a distância de 1 metro entre as pessoas nos ambientes de utilização coletiva, incluindo as salas de aula e os auditórios. Devemos incentivar o uso de ambientes ao ar livre, em especial para a alimentação e nos intervalos entre as atividades acadêmicas. Os auditórios podem ser utilizados com cuidado de manter as janelas e as portas abertas e manter atenção e respeito à marcação de assentos, para garantir o distanciamento. No planejamento das atividades, é importante pensar em reduzir o tempo e promover intervalo, uma vez que o ar-condicionado não vai estar sendo utilizado, a gente tem que pensar no conforto térmico desses ambientes, né? E aí o tempo de permanência é importante. Para usar o ar-condicionado, aí tem que ter um filtro de alta eficiência
e seguir o protocolo específico para o uso de ar-condicionado que está disponível na página da Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui é um aplicativo que foi elaborado pelo pessoal da Unicamp, em que você pode colocar a largura da sala, a profundidade da sala, o distanciamento de 1 metro, e ele calcula a quantidade de estudantes naquela sala. Então, é uma ferramenta interessante para que os comitês locais organizem os espaços dentro das unidades. Quanto às máscaras, a reitoria distribuiu máscaras N95 ou PFF2, que são as máscaras com maior capacidade de filtragem, com o objetivo de sensibilizar a comunidade quanto à importância de usar uma máscara de boa qualidade nas atividades presenciais. A distribuição foi feita para as diretorias de maneira proporcional entre as unidades, e a diretoria vai usar a distribuição atendendo as prioridades e quem já está em atividade presencial. É importante destacar que não é obrigatório, a máscara é obrigatória, mas não tem que ser necessariamente a N95. Essa distribuição e essa campanha busca sensibilização para que as pessoas façam uso dessas máscaras sempre que possível. O Monitora continua sendo muito importante, como eu já falei, não vai ser toda vez antes de ir, mas para receber orientação quando tiver caso de suspeita ou de confirmação de Covid, e também para informar se já tomou a vacina, né, para constar lá no sistema. Ele é um sistema, ele não determina o que pode ou o que não pode, ele é um apoio para aquilo que a universidade define como autorizado ou não autorizado. Então, se a pessoa informa que está com sintomas ou que teve contato, emite-se uma declaração uma autodeclaração para que ela informe que não pode frequentar os espaços da universidade até que ela realize um atendimento com um profissional de saúde, seja no telecovid ou em outro serviço da preferência, para que receba aí as orientações individuais para cada caso. Na etapa 3, a gente retirou o questionário de autodeclaração sobre situação de comorbidade, estava gerando muita confusão, porque nós temos estudantes, nós temos servidores que têm comorbidades e que, com a vacinação e com o uso de máscara, eles estão autorizados a frequentarem os espaços. E aí a gente vai deixar essa autodeclaração para ser orientada pela ProRH e pelo DASH. Nós organizamos num quadro 4 do plano de retorno, em cada situação de suspeita, confirmação ou de contato, o que deve ser feito detalhadamente para que os gestores saibam orientar as pessoas da sua unidade. Quanto ao tempo de quarentena dos contatos, porque a pessoa que tem Covid, ela fica em isolamento por 10 dias, né? Agora, os contatos dessa pessoa entram em quarentena. E esse período de quarentena, classicamente, é 14 dias, mas pode ser reduzido para 10 dias, sem fazer teste, desde que a pessoa não tenha tido nenhum sintoma. E pode ser reduzido ainda para 7 dias, caso ela faça um teste, e esse teste, no dia adequado, no 5º dia pós-contato, venha negativo. Ainda em outubro agora, o CDC publicou que as pessoas completamente imunizadas, elas não precisariam de quarentena após contato, desde que elas não tenham sintomas, mas que elas deveriam fazer o teste para verificar se não foram contaminadas. Como a gente sabe que a disponibilidade dos testes para pessoas assintomáticas, ela é variável, a gente ainda não incorporou essa orientação nova do CDC no nosso protocolo, mas é interessante saber que realmente a vacinação reduz, né, o risco de adoecimento das pessoas. Orientações específicas para os servidores e estudantes da área da saúde são mantidas, porque essas pessoas estão no serviço de saúde, e quando atenderem um caso de Covid, se estiverem com o EPI adequado para a situação de exposição, não há necessidade de quarentena. O monitor gera uma série de dados específicos e dados numéricos. E o comitê local, então, vai orientar a comunidade sobre como e quando acessar o monitora, como e quando acessar o telecovid, e vai acompanhar esses indicadores da sua unidade.
também o representante indicado pela diretoria vai verificar diariamente a ocorrência de casos confirmados e indicar a orientação das medidas de suspensão de atividades, seja no setor ou na turma. Aqui é o monitora, né, a parte de dados específicos e de dados numéricos. Nos dados numéricos, a gente pode olhar por curso geral, por unidade, por departamento. Aqui é uma visão geral da universidade. Já ocorreram mais de 42 mil acessos, né, quase 1.500 atendimentos no telecovid, 89 casos confirmados nos laboratórios da UFMG e 317 informados como positivos. Os dados específicos de acesso restrito, a pessoa que vai ter acesso a esses dados, indicada pela diretoria, ela vai assinar um termo de compromisso com o sigilo desses dados, de confidencialidade, não pode ser utilizado para outro fim que não o monitoramento dos casos dentro da unidade. Aqui, antes de relatar o tipo de vínculo e unidade, tem o nome e o CPF da pessoa identificada no Minha UFMG. Quando que ela acessou, se está em atividade presencial, se tem Covid e a situação vacinal. E a partir dessa listagem, o comitê pode indicar a suspensão de atividades ou dos contatos com essa pessoa. Era isso que eu queria dizer para vocês. Deixo aqui uma imagem que nos faz ter saudade das nossas atividades presenciais plenas. Claro que nessa nova etapa vai ser todo mundo com máscara e com mais distância e melhor organização desses espaços. Muito obrigada.